Oi, meu nome é Luiz e agora eu vou falar sobre as principais constelações. Então, dentre as 80 constelações que existem no céu, algumas são mais fáceis de serem vistas, ou porque são mais fáceis de serem localizadas, ou porque possuem um brilho maior, e enfim. Então, algumas delas são a Ursa Menor, que é uma constelação muito facilmente vista na região dos países europeus, e ela tem uma forma muito semelhante à Ursa Maior, só que em menor tamanho. Por isso Ursa Menor, né? A Vá. A constelação de Órion, que representa uma figura mitológica de um caçador e dois cães. E ela é considerada uma das constelações mais bonitas e mais brilhantes do céu. A Cassiopeia, que representa a figura da rainha grega Cassiopeia, presente na mitologia. O Cão Maior, que pode ser visto principalmente no hemisfério sul. E é formada pela estrela mais brilhante do céu, a Sirius. O Pégasus, que é uma constelação mais antiga, né? Uma das mais antigas constelações, e seu nome faz referência àquele cavalo que voa, que todo mundo conhece. A Andrômeda, que é uma constelação em homenagem à ilha da rainha grega, a filha da rainha grega, perdão, gente, é Cassiopeia. E Aquila, que é uma constelação em formato de águia e representa o animal que acompanhava o deus da mitologia grega, os Zeus, né? Então, muitas constelações têm nomes de figuras gregas, né, figuras mitológicas, ou pessoas, né, rainhas, por exemplo, porque foram classificadas principalmente pelo Ptolomeu, né, que era um matemático grego. Enfim, continuando. Agora eu vou falar sobre as classificações, que... Então, as constelações são classificadas em 4 grupos diferentes. Então, os 4 grupos são as boreais, as austrais, as zodiacais e as equatoriais. Então, as boreais, elas são localizadas na região do hemisfério norte, né? E alguns exemplos são a Ursa Maior, a Cassiopeia e a Andrômeda. As equatoriais são localizadas sobre o Equador Celeste. E alguns exemplos são o Cão Menor, o Cão Maior e a Águia, né? Aquila, como eu tinha falado aqui em cima. Tem esses dois nomes. As zodiacais, né, que são as mais famosas, porque são estudadas pela astrologia, muita gente sabe, né, que são Áries, Touro, enfim, todo o zodíaco, né, todo mundo conhece esses signos, né, as constelações também. Austrais, que são localizadas no hemisfério celeste sul, e alguns exemplos são a Centauro e a Pavão. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as estrelas que estão presentes dentro do enquadramento, né, das constelações, que elas também recebem nomes, porque como elas foram classificadas segundo o alfabeto grego, e elas são classificadas assim. A estrela mais brilhante do enquadramento tem o nome de alfa. A segunda mais brilhante recebe o nome beta. E a terceira gama e assim sucessivamente. Então a classificação delas funciona de acordo com a sua intensidade do brilho. E agora eu vou falar um pouco sobre astrologia, né? Que é uma pseudociência, então é uma ciência que é baseada em conceitos e não tem que não tem comprovação por métodos científicos, né? Não tem embasamento científico, não tem como provar por meio da ciência. Então ela é uma ciência de conceitos. E de acordo com a astrologia, como todo mundo sabe, a constelação, né, os signos, eles determinam a personalidade de uma pessoa, as questões sociais, as decisões que elas tomam. Então, basicamente, a posição dos astros, do Sol e dos demais astros determinam os exemplos citados, né? Como as questões sociais, a personalidade, enfim. E um fato curioso é que a definição das constelações do zodíaco foram estabelecidas pelos babilônicos por volta de 1001 a.C. e 500 a.C. Então, né, é uma coisa que existe há muitos anos. Então, e aqui do lado tem algumas constelações, né, como as de Áries e as de Peixes. E é isso. Terminei a minha parte. Muito obrigado pela atenção.